Shalom a todos vocês, mais uma vez, neste canal Walter. Eu quero falar com vocês, mais uma vez, sobre a Bíblia que nós temos na mão, que meditamos nas palavras escritas, que fala aqui no título escrito as promessas e avisos do Todo-Poderoso. Fala com o povo judeu que saiu da terra do Egito e levado até a terra prometida que Yahweh tinha prometido a eles. E nós vamos a meditar no versículo 20 e vamos ver até onde nós observamos nessa meditação com vocês. Então vamos ler o versículo 1 dessa leitura, é o 20, depois continuamos lendo as palavras ditas por ele, que eu acredito no meu coração que é uma verdade. Eu enviarei uma lá diante de vocês para protegê-los na viagem e para levar-los ao lugar que lhe preparei. Deem atenção e obedeça ao Malaque, não se revolte contra ele, pois ele age em meu nome, e não perdoarás revoltas. Se vocês lhe obedecerem, fizerem tudo o que ele mandar, eu lutarei contra todos os inimigos de vocês. O meu Malaque irá adiante de vocês e os levará à terra dos amorreus e dos heteus e dos perizeus e dos cananeus e dos heveus e dos jebuseus. E eu destruirei todos esses povos e não se curve diante dos seus deuses deles, nem o adorem e não siga os seus costumes religiosos. Destruam os deuses deles e quebre as suas colunas sagradas. Se vocês adorarem a mim, o Yahweh, o seu Elohim, eu os abençoarei, dando-lhe comida e água, e tirarei de vocês todas as doenças. Na terra de vocês nenhuma mulher terá aborto, nem ficará sem ter filhos. E eu darei a vocês uma vida longa. Foi a promessa que Yahweh fez com os Yahudim. Amigos, são palavras que eu acredito, não tenho dúvida do poder do Criador, porque Ele é o dono de todas as coisas.
Ele faz das suas criaturas o que ele quiser fazer, porque tudo lhe pertence. E nós que somos humanos, feitura dele, deveríamos ter em nossa mente, em nosso coração, o temor de verdade. E não somente, mas fazer tudo o que ele manda que nós tem que fazer. Por temor às tuas palavras, reconhecemos que ele pode fazer o que ele quiser fazer. Tanto pode fazer o bem como pode fazer o mal, dependente daquilo que você não cumprir com as ordenanças que ele te ordenar. Porque ele é puro. E sendo ele o puro, ele deseja que as criaturas dele sejam também pura, limpa, sem problema nenhum, sem contaminação. E as criaturas que ele fez, muitas vezes, se tratando dos seres humanos, eles são muito rebeldes. Eles prometem, mas não cumprem. Quando um filho não obedece o pai corrige. E quando ele corrige, depende da continuação do seu filho rebelde, o sofrimento mais longo, porque o Criador quer que você reconheça o domínio dele. E quando você reconhecer o domínio dele, você obedece de bom coração e faça aquilo que ele quer com tremor, e reconhecendo que você apenas é uma criatura. Mas a criatura pode passar, ser levado por outro nome, pode ser reconhecido por causa da obediência a ele, pode ser filho, porque o filho é aquele que sai do seu pai, é o descendente dele. E sendo descendente, tem que fazer do jeito que seu pai faz, porque é uma semente. E sendo uma semente, é igualzinho o seu pai. O pai tendo uma natureza boa, o seu filho também tem que ter boa natureza, igualzinho o seu pai. Então, se a criatura passar a reconhecer essa realidade e cumprir corretamente como ele ordena, é uma procedência boa, como seu próprio pai que gerou. Então, por aí, o seu pai reconhece que realmente é seu filho, procedeu dele e é igual a ele, conforme a imagem e a semelhança dele. Então, por isso ele fez um pacto com os seus seguidores que saíram da terra do Egito, levando eles da terra prometida que ele tinha prometido a eles. Mas esses homens, por rebeldes, não quiseram cumprir o trato combinado. Não deram importância pelo seu próprio Criador.
e por isso então mudar de ideia, esquecer do trato feito com ele, que é o pacto de obediência. E foi assim que aconteceu. Eles mudaram de ideia, mudou todo o plano do Criador. Viraram para trás e assim as coisas não foram bem para eles. Mas o Criador prometeu para eles que se eles fizessem tudo certo, que não adorasse outro ao rimo, então que as coisas iam andar para ele assim. Porque um filho não pode ter dois pais no mesmo tempo. Ele tem que ter um pai só. Se reconheceu que Yahweh é seu pai, então deveria a semente continuar. Mas um pai produz o filho e ele se vira contra ele, dando atenção para outro, então ele muda o destino da sua vida. E aí então, aquele que era daquele que tirou eles da terra do Egito, ele não passa mais a ser dele, mas passa a ser de outro pai. E eles então preferiram fazer assim. Porque Yahweh, ele é um Uruá. Sendo Uruá, ele não é visto com os olhos carnal. Ele não tem condição do homem na carne ver esse Uruá. Por isso então eles mudaram de ideia. Chegando na terra prometida, começou a conhecer outros deuses. E assim então mudaram de ideia. Passaram a fazer a vontade de outro. E quando eles passaram a fazer isso, as coisas para eles ficaram começando a se complicar. É um povo do coração muito endurecido, rebelde. E menos eles viram tudo que Yahweh fez, maravilhas, tirando eles de lá do Egito. Eles conheceram tudo isso, viram todas essas coisas acontecer. E mesmo que os novos filhos não viram, mas ouviu os seus pais mais velhos contar como eles saíram da terra do Egito e como eles passaram no Egito todo aquele tempo. Uma nação crescida, enorme, de um homem só e de uma mulher, chamado de Abraham e Sara. Vocês veem que, na realidade, o coração do homem é fraco. Essas coisas é somente pela fé. Se não tiver fé, é claro que não dura. Se é que entra pela matéria, então ele toma outro rumo.
porque a matéria é fraca, mas o Uruá é forte. Então é preciso que as pessoas adquirem fé para que ele possa reconhecer todos esses segredos. E muitas vezes as pessoas não dão muita importância para essas coisas. Mas já tem pessoas que é de muita fé, como os primeiros pais dele, Abraão, um homem cheio de fé. E fez tudo exatamente de acordo com o que Yahweh mandou ele fazer. Ele fez. Os seus filhos eram para ter a mesma fé, mas ignoraram. E as coisas foram cada vez piorando para eles. E ainda continua até hoje a rebelião. E muitos desses Yahudim, eles falam que é filho de Abraão. Mas na realidade, Abraão não fez nada do que eles fizeram e que eles fazem. Porque Abraão teve fé de verdade. A fé dele era de verdade, sem fingimento. Eles confiavam em Yahweh. Os primeiros que acreditaram. Jacob, os descendentes de Isaac. E todos mais homens do começo levaram a fé de Abraão e fizeram tudo o que era exato, conforme seu pai corrigiu, mas depois o povo foi perdendo a fé outra vez. Mas novamente o Criador lembra desse povo e chama para voltar novamente, começando lá pelas origens. O povo sempre só promete, mas não cumpre. Continua rebelde. Mas a promessa do Criador permanece. Se arrepender, recomeçar de novo, está pronto para perdoar. Mas isso é por causa do seu amigo Abraão, que foi fiel a ele. E ele prometeu que os seus filhos seriam como as estrelas, um número muito grande, que não dava para contar o número dos filhos de Abraão. Por esse motivo, o Criador tolera a rebelião deles. E não destrói completamente, mas ainda ele está convidando ao arrependimento, começar tudo de novo. Ainda eles continuam rebelando. A Bíblia diz que os seus descendentes, que todos eles conhecem, Yahudá, o filho dele, que era Yahusha, esse filho prometido pela Escritura viria para restaurar todas as coisas que estavam quase perecendo. Mas o Criador prometeu e cumpriu. Ao longo dos tempos, com dificuldade,
esse descendente continuar ainda existindo, passando por muitas gerações, como os judeus sabem, e até chegar no final. Yahushua era do tempo que chamava do primeiro pacto ainda. E quando ele chegou ainda no tempo certo, alguns tratam de Novo Testamento, chamam de Novo Testamento. Mas eu acredito que o Testamento seria o mesmo, só havia um renovo, por começar de novo com outro Yahudim, descendente de Yahudá, o seu filho, descendente de Yahudá. Esse filho, descendente de Yahudá, prometido pelas Escrituras, o Criador começou com ele outra vez, dando mais uma oportunidade para esses Yahudim. Mas eles, por rebelião, outra vez, não quiseram aceitar ele vindo. Os homens continuaram com o coração endurecido e sempre rejeitando o Criador como seu rei, seu dominador. Todos os profetas enviados por Yahweh, eles nunca queriam receber, porque muitas vezes nunca falava na língua deles. E quando não falava na língua deles, no modo de dizer, ensinando o caminho que deve seguir, eles não queriam. Porque sempre esses Yahudim querem ver um reino material. O interesse deles é um reino visível, aqui embaixo. Um reino que eles podem ter liberdade para fazer o que têm vontade de fazer, com liberdade. Eles nunca quiseram sujeitar a lei de Yahweh. Eles nunca quiseram que Yahweh dominasse eles, governasse eles. São povo materialistas. É um povo que não tem temor ao Criador. Todas as formas que eles fazem é só pensando na matéria. Nunca eles querem ser governados por Yahweh. Porque na verdade eles não são um Yahudim espiritual. São carnal mesmo. Matéria. Só pensa nas coisas materiais. Ainda eles dizem que está servindo Yahweh. Mas como se via Yahweh de formas de contrário, sem ter temor a Yahweh. O Criador exige deles a sinceridade, a honestidade. E nunca eles querem sujeitar o Criador. Mas eles querem ter um governo por conta própria, fazendo o que eles têm vontade de fazer. Ainda outras pessoas ainda dizem assim que são o povo mais inteligente. O inteligente de verdade que eu conheço, que sabe, que tem sabedoria de verdade, é só aqueles que agem na fé em Yahweh, conhecendo o governo de Yahweh. Se um desses homens que dizem que é Yahudim, e na verdade não é descendente de Yahudá espiritualmente, só na carne. Se eles reconhecer o governo de Yahweh, claro que eles podem fazer um bom governo também na terra. Um governo governado com Yahweh ao seu lado.
seria um governo muito bom. Mas ele só pensa também só na matéria. Então existe Yahudim honesto e também desonesto. Não é honesto com o Criador, porque não quer ele governando com ele. Quer um governo separado. E esse motivo não funciona. Essas formas de governo terreno não pode continuar separado do verdadeiro governo que é Yahweh, aquele que criou todas as coisas. E assim então, enviando esse Yahudim, descendente de Yahudá, para renovar novamente, eles não aceitaram ele. Mais formas, eles procuram todo jeito para desonrar este homem que é um descendente de Yahudá. Mas ele fazia tanto milagre e prodígio, nem assim ele foi reconhecido pelos milagres que fazia, mas sempre continua a forma de acusar ele diariamente, mesmo vendo milagres e prodígios e maravilhas. Então sempre as pessoas na carne falam contra aquele que é espiritual, Oruhani. Mas não adiantaria nada, porque quem conhece a verdade aceita ele como verdadeiro mesmo, porque ele é um homem verdadeiro. E a Rússia foi um homem que deu muito exemplar na forma dele praticar as obras do Todo-Poderoso Yahweh. E por esse motivo a gente tem que sempre falar dele, porque ele foi um homem muito bom, vivendo juntamente com seus parentescos de nascimento e da mesma nações. Ele era sempre aquele homem que deu muito exemplo para a sociedade. Os que aceitaram, então permaneceram fazendo e sendo seus discípulos, acompanhando com ele, aprendendo dia a dia, e permaneceram dessa forma. Mas a gente vê aqui mais umas partes que fala também Lucas, no capítulo 8 e o versículo 22 a seguir, que fala dessa forma. Versículo 22, do capítulo 8 de Lucas, e fala assim: certo dia, Yahushua entrou com seus discípulos num barco e disse: vamos para outro lado do lago. E então eles saíram, e enquanto estava atravessando o lago, Yahushua dormiu. Um vento muito forte começou a soprar sobre o lago, e o barco estava ficando cheio de água, com grande perigo para todos. Aí os discípulos chegaram perto de Yahushua e o acordaram, dizendo: Mestre, nós vamos morrer. E Yahushua se levantou, deu uma
uma ordem ao vento e à tempestade. Eles pararam e tudo ficou calmo. Então disse aos discípulos: onde está a fé que vocês têm? Mas eles estavam admirados com o medo e diziam: que homem é este? Ele manda até o vento e nas ondas e eles obedecem. Então, aí, vendo que esses discípulos não perderam a razão de acreditar em Yahushua. Muitas vezes você ficando com pessoas andando com ele para um lado, para o outro, vendo o exemplar dele diariamente, faz que o coração fica mais e mais cheio de temor e de conhecimento das obras feitas por um homem que ele enxerga com seus próprios olhos acontecer. Porque isso não é uma coisa normal que acontece diariamente, mas só de você ver um homem de carne e osso fazendo um milagre extraordinário desse, olha, só tem que ser uma pessoa do coração muito endurecido que não possa enxergar que quem pode fazer tais milagres somente Yahweh. Porque só Ele pode fazer esses prodígios e maravilha. E Yahweh fez isso por intermédio de um homem para revelar para eles aquilo que ele não pode enxergar. Porque um homem de carne e osso não pode ver o próprio Yahweh, porque ele é um ruar, um vento. E para você ver tem que ter algo para que você possa enxergar. E isso ele viu num homem que foi verdadeiro, um homem correto, honesto, igual Yahushua. Então ele conseguiu enxergar, esses discípulos conseguiram enxergar isso em um homem de carne e osso. E por ele ver essas coisas acontecer, a sua fé se renovou cada vez mais. Você vê que eles andavam com ele, mas ainda tinha um pouco de dúvida por causa da fraqueza da carne. Mas numa situação daquela, em um barco quase afundando, uma tempestade daquela de vento, soprando o barco para um lado, para o outro, e só enchendo de água, seu coração bate forte, de medo, porque quem está vivo tem medo de morrer. Isso é claro. Eles estavam com medo. Mas por que eles tinham tanto medo assim? Que na verdade não via Yahweh. Não conseguia ver Yahweh, o poder que Yahweh tem. Aquele que fez o mundo, todas as coisas que nós conseguimos chegar com os nossos olhos. Fez todas as coisas pelo poder dele, poder do verbo. Ele falava e as coisas aconteciam. Então agora, vendo um homem de verdade, cheio de fé,
um homem honrado, igual Yahushua. Yahushua olhando para o vento e a água, ele dizia: para-se, calma-se. E a água parou, e o vento parou, e tudo voltou na paz. E eles viram tudo isso acontecer com seus próprios olhos. Então ele olhando para os seus discípulos, vendo o medo e o desespero, medo de morrer. Agora reconheceu: mas quem é este homem? Que até as ondas do mar param, o vento para, tudo se calma com o poder das palavras que ele fala. Ele ordena e elas obedecem a sua voz. Então você vê que ele era um homem cheio do poder do Criador. Era um homem que o Criador possuía, ou estava nele. Porque todos os corpos humanos, todo que ele fez para ele. O Criador fez para ele tudo isso. Por isso ele tem direito de usar este corpo. Então nosso corpo, quando o homem é temente ao Criador, que obedece ao Criador, tudo que ele pede e ele faz, então esse corpo do ser humano passa a ser a sua casa, a sua moradia. E assim foi aonde Yahweh habitou nesse corpo de Yahushua. Agora existe muita interpretação contrária sobre esse assunto, que as pessoas entendem ele diferente, de formas diferentes. Um modo errado, de formas erradas. A Bíblia diz que ele era filho natural de um homem de carne e osso, filho de Eusébio, de Miriam, e todas outras pessoas que têm paz na terra terrena. Então Yahushua também era, mas só que ele era um homem preparado pelo Criador que fez todas as coisas, que nós conhecemos na Bíblia hebraica por nome de Yahweh, aquele que é chamado de Elohim. Então ele fazia essas coisas porque ele tinha esse ruar de Yahweh nele. Ele era obediente, temente a Yahweh. E por isso o Criador fazia as obras por intermédio desse homem. Mas esse mesmo Yahushua, que foram rejeitados pelos seus próprios nações, suas próprias nações que ele viveram naquela época, que rejeitaram eles, ainda continua rejeitando ele, porque não tem fé. Fez como esses discípulos que estavam recentes, que não tinha muito conhecimento sobre Yahushua, então viram esse milagre acontecer. Quem é esse homem que os mares, as ondas param, o vento para, com as ordens dele? Mas ele falou depois, mais tarde, com seus discípulos, que as obras que ele fazia eram a obra do Pai. E se nós fizéssemos a vontade dele, sendo praticante, cumprindo os mandamentos, obedecendo os mandamentos, ele faria as mesmas obras que ele fazia. Porque todo homem é pertencente a Yahweh. Ele só habita num corpo quando o corpo é puro e que não tem contaminação.
um homem obediente, é nesse homem obediente é que ele habita, e ali ele opera milagre, prodígio, porque é somente você pedir e assim acontece, porque ele está em você. Por esse motivo, então, foi que Arruxo fazia todas as coisas, porque ele foi obediente ao verdadeiro e a um cumpridor. E as obras que ele fazia era a obra do Criador. Era o Criador quem fazia todo o trabalho na sua própria pessoa. E por isso, qualquer um de nós que obedecer a sua lei e cumprir ela, faz as mesmas obras. Isso é questão de obediência, porque o corpo é dele e ele habita nesse corpo. Então você tem que adquirir a fé que Arruxo tinha. Tem que ter esta fé que Arruxo tinha. Você confiando em Yahweh e fazendo tudo certo, ele faz com você também. É só você acreditar, confiando nele e fazendo o que ele pediu. Mas dizer que é judeu, todo mundo fala que é judeu. Mas cadê as obras que eles fazem? Como eles fazem? Quando eles apresenta para falar de si mesmo, falando e odiando pessoas que fazem certo. Então, só observe a Escritura para falar contra alguém que faz as obras do Criador. E isso não é correto. Você usar pessoas falando coisa com coisa, porque uma pessoa erra. Quem é nessa terra que não erra? Papel, escrito, todas as pessoas que escrevem estão correndo risco de errar, porque a nossa linguagem é muito complicada. Ainda mais as pessoas que pegaram escrita copiada, mais copiada, nas cópias de leitura, muitas vezes as pessoas erram palavras e escreve e erra. Todos nós erramos nas escritas. Mesmo que conferir, mas sempre muda alguma coisa e alguma coisa não está em ordem. É por esse motivo todo mundo erra. A Bíblia não era para ser feita de qualquer jeito, mas os escritores, com interesse de traduzir palavras uns para os outros, muitas vezes na tradução, para fazer a pessoa entender o que ele está falando, ele fala muito e escreve muito para fazer que as pessoas entendam o que ele está falando. Aí as pessoas erram como quando está escrevendo, porque quer fazer a pessoa entender. Na Bíblia hebraica existe muito erro também. Não é só a Bíblia portuguesa que nós temos traduzido em português, mas a Bíblia hebraica está cheia de erro. Só que as pessoas, por ignorância, acham que aquelas pessoas que colocaram as consoantes e escreveram os pontos massoretes não erraria também. Todos erram. Então, nas escritas. E muitas vezes as pessoas concordam com ele porque acham que ele está mais certo do que os outros. Mas não está certo. Porque quando no livro de Êxodo foi dito lá as palavras que não pode ter outro Alrim diante dele, esses mandamentos eles não seguem a regra do que está escrito. Porque ali, onde está escrito Alrim, eles chamam ele de Elohim, um nome que é também de um deus pagão. Eles pegam as primeiras letras, o som de El, chamando ele de El Shaddai. E outros chamam de Adonai, quebrando os mandamentos que está lá escrito, os 10 mandamentos, palavra do Criador, onde diz que não terás outros Alrim diante de mim. E aí eles, para fazer as pessoas entender,
eles chamam ele de Adonai da mesma forma. Chamando de Adonai é a mesma coisa de chamar de Senhor. Chamando de Senhor é a mesma coisa de chamar Baal. E sempre o nome de um Deus pagão está rodando na Bíblia hebraica também, de formas erradas. É claro que eles não obedecem também. Eles não continuam comprando o que foi dito. Tem medo de falar o nome de Yahweh e acaba errando ainda, porque fazer as pessoas entender o nome de Yahweh, chamando de Adonai, chamando de El Shaddai, ou Elohim, é a mesma coisa. Dá o mesmo som do nome do Deus pagão. Isso também são quebras de mandamento. As pessoas olham, mas a Bíblia portuguesa, a Bíblia feita João Ferreira de Almeida e outras, está cheia de erro. Mas a Bíblia hebraica também está a mesma coisa. Se você não permanecer no que está escrito e adulterar ela para dar forma de nomes, chamando por outro nome, dá a mesma coisa. Seria o mesmo enganador. Se alguém chama de Deus, é o mesmo dos deuses dos pagãos. Se chama ele de Adonai, é o mesmo do Deus pagão. Chamando de Elohim, é o mesmo dos deuses pagãos. Então seria isso. Por que a sua Bíblia português, traduzida em português, está errada? Todos erram da mesma forma. O que eles deveriam permanecer é falar o nome correto e não traduzir. Fazer do jeito que está escrito. Porque não é pecado você chamar o Criador pelo próprio nome dele de verdade, de origem. Não é pecado isso não é errar. Você está falando o nome que ele é. Então por isso então todos erram. Então não tem desculpa em ficar criticando pessoas que chamam pessoas por outro nome, que não é o que está dentro da Bíblia. Então por isso aí existem muitas coisas. O mais é blá 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 blá, que todos estão no mesmo barco. E se não tiver fé, igual Yahusha teve, pode todos afundar, porque está no mesmo barco. Então por isso precisa de ter fé, confiar em Yahweh, como Yahusha sempre deu essa lição, de confiar em Yahweh, fazer o seu trabalho, falar a verdade, doa em quem doer. Se quiser receber, recebe, se não quiser, não recebe. Mas este nome tem que ser anunciado. O nome de Yahweh, que é o nome da salvação. Por isso, meus prezados amigos, eu ficarei aqui nesse versículo e agradeço a vocês por mais uma vez desse vídeo que estamos aqui meditando. Então, fica para a próxima. Nós falamos mais uma vez neste canal. Muito obrigado a vocês.